Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Compara Insumos no canal do PSEG Projetos. Eu sou Danilo Menegatti, estou aqui novamente com o Gabriel Casarotti, desta vez de novo no nosso novo formato aqui com a mesa, no formato de podcast. E estamos agora com o nosso primeiro vídeo do ano de 2024, abrindo o ano ali com um tema mais do que relevante para o mercado de insumos, né, Gabriel? Hoje nós vamos falar sobre a PL dos defensivos, PL dos agrotóxicos, PL 6299 do ano de 2002, que é um dos principais assuntos aí do mercado de insumos para esse ano e para os próximos anos que a gente vai ter aí. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com essa PL. Lembrando, a gente já fez um vídeo falando sobre ela, mas a gente tem hoje aqui novidades importantíssimas sobre o assunto. Então, se você quer entender o básico da PL, não se esqueça de conferir aqui o nosso outro vídeo, que a gente vai pedir para o pessoal colocar aqui em cima. E hoje nós vamos falar das novas repercussões. Então é isso, pessoal. Sobe a vinheta. Então, Danilo, realmente é um assunto muito importante agora para o ano de 2024. Essa PL que foi aprovada ali no apagar das luzes de 2023, né? Então, bem no finalzinho do ano ali, finalzinho de novembro, mais especificamente, essa PL foi sancionada, só que o presidente ainda vetou algumas partes dela. No entanto, o grosso dela já passou. Só que essa PL, ela foi sancionada ali em 2023, no finalzinho, no entanto, ela já vem sendo discutida desde mais de 20 anos atrás. Certo, Danilo? Acho que 2002, né, que ela começou a ser discutida, começou a ser elaborada, e para agora ela ser aceita ali no Congresso, perfeito? Exato. Bom, então como o Gabriel falou, a gente tem ali a PL número 6299/02. E esse /02 é justamente o ano em que ela começou a ser discutida. Então a gente está falando de 2002, agora entramos em 2024, então a gente tem aí 22 anos dessa PL sendo discutida. Então a gente vê como que isso vai... É um processo longo, é um processo demorado, mas que é essencial ali na política brasileira para que todas as ponderações sejam feitas. E o que a gente viu agora foi, por fim, a aprovação. A PL foi sancionada pelo presidente, como é necessário, mas a gente teve alguns vetos e a gente vai falar um pouquinho sobre esses vetos e a nossa visão sobre quais foram os principais pontos que foram vetados e qual foi o texto que foi passado. Perfeito, Danilo, mas acho que antes da gente começar falando sobre os vetos, acho que é importante também a gente falar um pouquinho, né, recapitular na verdade, porque como você disse, a gente já gravou um vídeo bem extenso sobre isso, mas só recapitular qual é o principal objetivo dessa PL, né? Essa PL que a bancada contra chama de PL do veneno, só que a bancada a favor chama de PL dos defensivos, ela tem o principal objetivo de facilitar o acesso aos novos defensivos, principalmente a comercialização e a inclusão de novos defensivos agrícolas, principalmente no mercado do agronegócio brasileiro. Isso porque, como a gente já explicou no vídeo anterior, é muito demorado e muito burocrático o processo de você liberar um defensivo para que ele entre no mercado do agronegócio, certo, Danilo? Ele demora ali, normalmente, né, antes dessa PL, ele estava demorando ali em torno de 8 a 10 anos, nos casos piores, ali para ele ser liberado. E a PL tem esse principal objetivo, que é realmente facilitar a liberação de novas moléculas, até porque são moléculas mais eficientes, exato, são moléculas mais tecnológicas e que elas têm o principal objetivo de controlar aquela praga. Exato. Se ela está demorando 8 anos para ser liberada, se ela está demorando 10 anos, pode ser que aquela praga nem exista mais, nem seja mais um problema tão relevante. Sim. Então, por isso que é muito importante a gente ter celeridade nesse processo, certo? E não só isso, a PL também ela busca, além de liberar os agrotóxicos de forma mais ágil, né, sem perder todo ali o rigor do processo, ela também busca agilizar a liberação dos agrotóxicos biológicos de baixo impacto. Perfeito. Além dos outros agrotóxicos que nós já temos também no país, mas que são ali de outras marcas, com outro nome, que às vezes são moléculas que nós já temos, eles também têm um processo muito lento. Então, além de agilizar também, como você bem falou, o produto novo que vai controlar as pragas, que é muito importante que chegue rápido, ele também agiliza os produtos de baixo impacto, que é aqueles que são a nova tendência, produtos biológicos, produtos com baixo risco ambiental. Então, é uma PL essencial para o mercado de insumos brasileiro. Então, isso é um ponto que a gente
deixar claro aqui. É interessante a gente falar também mais ou menos do processo, né, que ela teve até chegar aqui, até ser sancionada. Então, como a gente estava comentando, ela passou por vários anos ali de mudanças, ficou parado muito tempo, tanto no Senado como na bancada dos deputados ali, e depois ela foi ser sancionada agora em 2023. No entanto, ela teve o principal avanço ali mais ou menos de 2022, quando a gente gravou aquele outro vídeo, e aí várias mudanças e várias inclusões foram feitas nessa PL para deixar ela mais nova, deixar ela mais eficiente também. E ali, a partir de 2022, ela começou a ser discutida com mais rigor. E agora ela foi aprovada com esses vetos, né, que a gente vai citar um pouquinho aqui agora. Acho que agora a gente pode começar a falar um pouquinho deles. Beleza, pessoal. Então, agora que a gente já fez essa recapitulação aí do que é a PL, acho que a gente pode tratar efetivamente do que foi discutido, do que foi vetado e quais são os próximos passos, o que a gente pode esperar aí para o ano de 2024 no que diz respeito a esse projeto de lei. Então, eu achei aqui um resumo muito interessante que a gente pode falar sobre quais foram os vetos. Então, o total de vetos do presidente Lula foram 14 vetos. Então, um número significativo ali de mudanças feitas no projeto. E também é importante, acho, também a gente comentar rapidamente como funciona essa questão de veto, de Congresso, de Senado. Então, o presidente ele tem o poder de vetar algumas coisas no projeto de lei que já foram discutidas anteriormente pela Câmara, porém, esses vetos vão voltar para discussão no Congresso. Então, apesar dele já ter feito algumas mudanças, isso vai ser voltado à discussão. Então, nada do que a gente vai falar aqui é definitivo, né? Então, muita coisa ainda pode mudar, mas atualmente o cenário que a gente tem é esse. Então, pessoal, como a gente falou, foram 14 vetos no total feitos pelo presidente, e esses 14 vetos podem ser divididos ali em basicamente 4 grandes grupos de motivos que esses vetos foram feitos. Então, primeiramente, a gente tem a questão da centralização no Ministério da Agricultura. Então, muitos dos artigos do novo projeto de lei buscavam centralizar o poder e o controle do registro desses novos agrotóxicos e defensivos agrícolas no Ministério da Agricultura, no mapa, né, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E isso a justificativa para vetar foi que acreditava-se que passava por cima de alguns outros órgãos importantes, como o IBAMA e também a Anvisa, né? A Anvisa, Um órgão exatamente. muito importante. Isso, então, alguns desses vetos foram feitos nesse sentido. Acreditava-se que essa centralização seria prejudicial. O que você tem a acrescentar a respeito disso, Gabriel? Bom, eu acho que quando a gente gravou aquele outro vídeo, a gente estudou um pouquinho para fazer ele também, para desmistificar essa hierarquia que existia, né? Porque acho que antes passava pelo IBAMA, depois pelo MAPA e por fim a Anvisa ou alguma coisa nesse sentido. E realmente era um processo laboroso, né? Era um processo bem trabalhoso essa hierarquia que tinha que ser percorrida. A PL vinha para centralizar no mapa e para tirar esse caminho. Não que o mapa não teria todo o rigor necessário, né? No entanto, né, por outro lado, ele concentraria mais funções nele mesmo, né? Ele teria mais detalhes para ele cumprir ali dos defensivos. E assim, o intuito era facilitar. Agora a gente está voltando atrás, né? A gente está voltando como era antes, vai voltar os 3 órgãos ali. Então, eu acho que esse é um retrocesso da PL. Eu não vejo com maus olhos centralizar tudo no mapa, sendo sincero, né? Eu acho que o mapa teria toda essa autonomia e cumpriria com o rigor que era necessário. No entanto, vamos ver como que vai ficar agora. Isso aí, como você disse, vai voltar para o Congresso e ele vai decidir se continua assim ou se volta atrás e mantém centralizado no mapa. Exato. Então, eu acho que a gente viu principalmente ali uma divisão, né? O que a gente vê na nossa política brasileira, que a gente escuta muito, é a questão da bancada ruralista e a questão da bancada ambiental. Então, a gente viu o pessoal da bancada ruralista defendendo, falando que isso seria um grande retrocesso, e o pessoal ali da bancada ambiental falando que isso traria ali alguns riscos para a questão tanto do meio ambiente quanto da saúde humana. Mas eu concordo com você nesse sentido. Eu acho que a gente, mantendo o rigor, mas concentrando em um único órgão, a gente pode agilizar todo esse processo e fazer que ele ocorra mais rápido, né? Perfeito. E acho que isso também mostra um pouquinho da quebra que a gente teve, né, entre os dois governos, né? Então a gente tinha essa PL ali que
Quando ela foi escrita, né, ela passou ali em 2022, mais ou menos, para ser aprovada ali no Senado. E aí agora no ano passado, que ela foi especificamente sancionada. Em 2022 a gente tinha o governo Jair Bolsonaro, desse presidente, onde a gente tinha menos, né, um governo um pouco mais enxuto. E agora, né, no governo do presidente Lula nós temos mais órgãos, né? Então ele está prezando por passar por mais órgãos esse controle. Então a gente consegue ver também essa dualidade, né? Antes a gente tinha um processo mais enxuto e agora tem um governo prezando por passar por mais órgãos para manter ali esse crivo. Bom, o segundo grupo, pessoal, que a gente vê aí de vetos da PL diz respeito principalmente à questão da reanálise de alguns princípios ativos e matérias-primas de insumos. Então, o que acontece? Nós temos muitos produtos que têm ali os seus princípios ativos reanalisados depois de um tempo. Então, esse princípio ativo já foi aprovado ali, passou por toda a regulamentação, mas depois de um tempo ele pode ser reanalisado por possíveis questões de danos ambientais que não foram previstas, ou danos à saúde, ou outras questões de resistência também a algumas pragas, e isso passa por uma reanálise. O que acontece é que a PL buscava que durante esse período da reanálise, novos produtos pudessem ser liberados com este princípio ativo que estava em reanálise. Porém, isso foi vetado, então continua não podendo, né, com o projeto da forma como está, esse princípio ativo que está em reanálise ser feito novos produtos comerciais a partir dele, certo? Acho que um exemplo disso, Danilo, foi a questão do paraquat. Então, o paraquat, ele teve essa proibição, esse veto ali entre 2021 e 2022, e ele foi vetado bem no momento muito crítico de utilização dele, que foi bem quando ele estava sendo mais demandado na cadeia da soja. Ele foi vetado e os produtores ficaram desesperados, buscando algumas fontes alternativas. Isso gerou um grande descompasso no mercado, porque houve uma alta demanda por outros produtos que não estavam em território brasileiro, tiveram que ser importados e tudo mais. Esses produtos encareceram muito, né, porque a gente teve uma demanda surpresa, então teve esse boom de demanda de uma hora para outra, e acabou gerando um descompasso, porque nem todos os produtores estavam acostumados com esses novos produtos, e também esses produtos talvez não controlavam da maneira com que o paraquat agia. Então a gente teve esse descompasso, e acho que foi principalmente por esse ponto que eles incluíram esse artigo nessa PL, para que não houvesse esse descompasso. Tudo bem, vai ser vetado? Vai, mas vamos reanalisar, e nesse período de reanálise a gente pode continuar usando até que os produtores se preparem para buscar fontes alternativas desses produtos a serem vetados. Exato. Acho que esse foi o principal motivador desse artigo ser incluído nessa PL, certo? Eu concordo. Eu acho que, apesar do produto estar em reanálise, a gente tem também que entender que ele já estava instituído no mercado e já tinha muita utilização por parte dos produtores. E aí você pode acarretar ali em complicações severas na safra, porque o cara estava planejando dessa forma. E então, por conta disso, eu acho que realmente é uma prática que tem que ser muito bem pensada em como a gente vai fazer para proibir esses produtos que estão passando por reanálise e sendo novamente avaliados. E o descompasso que isso gera, né, em outras cadeias. Por exemplo, o paraquat ele é muito utilizado na soja, na cultura da soja. Só que quando a gente proíbe ele, a gente tem que buscar alternativas, a gente começa a procurar outros produtos que são utilizados em outras culturas, talvez. Então, isso pode gerar um descompasso gigante em outras culturas, porque a gente vai começar a demandar na cadeia da soja, que é a maior cadeia do Brasil, né? Então, a gente tem safras recordes ano após ano, a gente vai começar a demandar ali produtos em alta escala para suprir aquela demanda que a gente tinha por paraquat, e a gente vai estar tirando produtos que a gente utilizaria em outras culturas, e essas outras culturas vão ficar descobertas. Então a gente acaba descobrindo os pés ali. Exato. É o famoso cobertor curto, né? Lençol curto. Lençol curto. Você tira de um lado e aí do outro. É isso mesmo. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre a outra categoria, que é o que diz respeito às embalagens dos defensivos. Porque tão importante quanto o produto em si é a embalagem, né? Nós estamos falando ali de embalagens muitas vezes de plástico, de produtos ali que precisam de uma destinação adequada. Até porque contém resquícios, né, dos produtos. Exato, contém resquícios dos produtos, isso precisa de uma destinação adequada, que o Brasil, inclusive, já é referência no mundo, né? A gente tem ali o sistema Campo Limpo, que foi implementado com muito sucesso nos últimos anos no Brasil, não somente no sentido de destinar essas embalagens para que elas não sejam feitas o uso inadequado dos produtores, porque
Antes do sistema Campo Limpo, a recomendação das empresas de defensivos era que todas essas embalagens fossem enterradas pelos produtores ou queimadas. Então, o destino disso não era feito de forma adequada. Muitos produtores usavam essas embalagens para guardar água, guardar produtos da casa deles, e obviamente isso não é benéfico à saúde humana. Então, o sistema foi muito bem implementado e o Brasil é referência no mundo nesse sistema de logística reversa. Então o produtor ele precisa fazer o destino adequado, ele precisa entregar ali para onde ele comprou, a empresa que produziu vai lá buscar tudo isso e vai dar a destinação adequada. Então é um ponto em que o Brasil já é muito avançado, né? Muitas pessoas não sabem, mas isso é um ponto que o Brasil faz muito bem. Em muitos países da Europa, Estados Unidos, eles não têm esse sistema de logística reversa, né? Exato, como a gente tem aqui. E além disso, outro fato interessante é que isso poupou muita reprodução dessas embalagens, porque você pode reciclar elas, e a gente está falando de embalagem de plástico, isso acaba poupando ali emissões de gás carbônico. Então, foram feitas contas também do sistema Campo Limpo do quanto ele poupou de emissões de gás carbônico nos últimos anos, e é uma quantidade significativa. Fora também a questão de falsificação, né, Danilo? Exato. Porque a gente tem um problema muito grande atualmente, né, com produtos importados ilegalmente no Brasil, então a gente tem um grande gargalo nesse sentido, porque a gente ainda sofre bastante com isso. Também sofremos bastante com produtos roubados, né? Mas isso a gente pode falar no próximo vídeo. Mas a questão de falsificação é muito grande. É muito importante a gente tomar conta disso também. E esse sistema vem ajudando bastante nisso, porque ele, como você está retornando a embalagem para a fornecedora, então você meio que não descarta ele em lugares indesejados e meio que realmente cessa isso, né? Essas embalagens vão voltar e elas não vão cair nas mãos erradas para que elas possam ser falsificadas no final das contas. Exatamente. E aí a grande questão da PL era que hoje existe uma obrigação do fabricante desse produto de colocar ali o nome, a origem desse produto de forma indelével, que é uma... Deixa eu até conferir se é isso mesmo, a palavra. Português, por favor. É uma palavra bem, bem difícil, mas era isso que estava no texto e justamente foi o que causou confusão, foi essa questão de ser indelével. Deixa eu ver se é indelével. Indelével, que não se pode apagar, eliminar, tinta mancha. Exato. Que é durável, permanente, que não se pode destruir, suprimir ou fazer desaparecer totalmente. Oh, muito bom aí, Aurélio. Então, justamente essa obrigatoriedade, ela visava ser retirada da legislação com a PL. E aí foi vetado isso porque entendeu-se que isso poderia tirar a responsabilidade de alguns dos fabricantes. Então, se você não tem ali o nome gravado de uma forma que ele não suma, ele pode ser apagado, e aí a empresa não seria responsabilizada por esse destino indesejado do produto. Então, foi uma parte um pouco nebulosa ali, não ficou muito claro porque que isso estava na PL, né? Mas acaba que isso acabou criando uma situação um pouco de... Por que isso estava lá? Vocês estão querendo tirar a responsabilidade da empresa? Ela vai começar a não colocar o nome de uma forma clara? Então, isso ficou um pouco confuso e por isso acabou sendo vetado ali essa parte da PL, né? É até interessante, né? Um veto que é até interessante nesse sentido, acho que talvez o menor dos piores, né? Então... É um veto que causa efetivamente um benefício no final das contas, né? Sim. Então a gente tem um maior controle, né? A gente não faz vista grossa, Isso. vamos dizer assim, no pior dos casos. Eu acho que nesse sentido não é onde está o problema Perfeito. do nosso sistema, né? A gente tem um sistema bom, o sistema Campo Limpo funciona, O então time que tá ganhando não se mete. Exato, eu acho que a gente tem muita coisa para mexer. Beleza. Por fim, nós temos a principal categoria, aquela que teve 6 vetos totais, que é na questão da taxa de registros, que é justamente aonde a gente vem discutindo, né? É o principal problema, então, para ser feito novos registros, como que vai acontecer, então, por quem que vai passar, quanto tempo vai demorar, quais são os processos, ali é onde a gente estava querendo mexer mais e é onde também, por consequência, foi mais vetado. Então, a gente tem algumas tarifas para registrar um novo produto. Então, a empresa que vem para o Brasil registrar um novo defensivo, ela vai passar ali pelos órgãos e ela vai pagar algumas tarifas altas para fazer esse registro, né? Então,
algumas dos artigos da PL, eles buscavam diminuir essas tarifas ou eliminar por completo. Então, trazer ali um processo mais barato e, por consequência, mais fácil, mais rápido para o registro, né? E muitos desses foram vetados porque foram considerados inconstitucionais e que estariam ali tirando esse retorno financeiro para esses órgãos, né, que são um dos principais aí do Estado brasileiro. Então, essas taxas acabam que foram... com os vetos, né, as taxas se mantêm atualmente, mas, de novo, a gente vê que isso vai voltar a ser discutido, né? Danilo, importante a gente ressaltar que se a gente tem muita burocracia e muita taxação, a gente também tem bastante vista grossa, a gente tem bastante suborno e a gente tem bastante jogo sujo nesse meio, né? Uhum. Então, acho que conforme a gente vai simplificando o sistema, conforme a gente vai tirando essas taxas, a gente cria um ambiente mais amigável para que outras empresas entrem no Brasil também. Isso porque o mercado de genéricos é um mercado muito grande que vem crescendo bastante no Brasil. Uhum. Ou seja, genérico, acho que todo mundo está acostumado a consumir medicamentos genéricos Sim. na farmácia, por exemplo. Mesma coisa no mercado de defensivos. A gente tem aquela marca registrante, né, aquela marca que detém a patente de uma molécula por um certo tempo. À medida que a patente vence, a gente pode ter outras marcas entrando no mercado e isso acaba barateando o custo do produto. Desse produto. Conforme a gente vai colocando mais taxas, conforme a gente vai colocando mais burocracia, esse processo vai ficando mais trabalhoso e quem vai pagar a conta vai ser o produtor no final das contas. Exato. Se o produtor paga a conta, é claro que o preço da commodity, o preço do alimento vai subir também no Fica final mais das caro. contas. Exato. E também a gente consegue ver isso de uma maneira mais clara também nesse governo, né? Um governo do presidente Lula, que está com investimentos públicos mais altos e é uma maneira também que o pessoal está tendo de arrecadar, de aumentar a arrecadação no final das contas. Tá certo. Exato. Então, a gente teve ali muita gente vendo isso como um retrocesso, né? Esses vetos, porque não é que, na verdade, a nova lei iria tirar completamente as taxas, né? Sim. É que hoje nós temos muitas taxas cobradas por órgãos diferentes. Positivo. Então você tem uma taxa que você vai pagar ali diretamente para o governo, você vai ter uma taxa que você vai pagar para o IBAMA, uma taxa para a Anvisa. E o que a nova legislação buscava era unificar isso, Centralizar isso. tornar uma forma mais fácil, que é justamente, eu acho, a gente já discutiu isso aqui, eu acho que nos últimos episódios, que é quão complicado é o sistema tributário brasileiro. Então, isso seria uma forma de unificar e trazer uma taxa única. Mas com os vetos a gente ainda tem um pouco de complicação nesse sentido. Perfeito. Bom, beleza então, Danilo. Acho que falamos um pouquinho dos vetos, falamos um pouquinho também da PL em si. É uma PL que vem para facilitar e vem para melhorar bastante o sistema de registro de agroquímicos no Brasil e também de outras moléculas, principalmente pensando em biológicos. Então a gente pode prever que no ano de 2024 e adiante, a gente ainda vai discutir bastante isso, né? Acho que o pessoal volta de férias agora em fevereiro lá do Congresso, então eles devem voltar a discutir, se não me engano, a CPL vai voltar direto para a Câmara dos Deputados, certo? Isso, direto. Eu vou conferir. O Congresso ou pelos senadores, não sei ao certo. Mas ela vai voltar para analisar, para que esse pessoal possa analisar os vetos do presidente e aí sim encaminhar novamente para ela ser sancionada efetivamente. Então a gente vai ter um processo ainda agora no começo de 2024, principalmente, para que depois ela seja efetivamente aprovada. E aí a gente vai conseguir ter um avanço no nosso sistema efetivamente, no final das contas. E a gente espera realmente que isso vá avançando, a gente espera que a gente tenha uma simplificação no nosso sistema, porque, como a gente ressaltou bem aqui, essa PL vem para trazer bastante benefício para o setor, certo? Exato. Então a gente vai ficar aí no aguardo dos próximos capítulos. Não se preocupem que a gente vai estar aqui cobrindo tudo também. Perfeito. Assim que a gente tiver novas novidades. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que é um tema extremamente relevante aí, que a gente começa 2024 aí olhando para frente. Perfeito, Danilo. É isso aí então, pessoal. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo temas que vocês querem, se vocês estão gostando desse novo formato. Não se esqueçam também de curtir, compartilhar e seguir as nossas redes sociais, @PCE de Projetos. Lá a gente tem todas as nossas novidades e lá vocês conseguem ver tudo que a gente está lançando de mais recente. Beleza? Isso aí então, pessoal. Até a Abraço próxima. e até a próxima.